Fala galera, beleza? Voltando aí com mais uma videoaula do nosso Docker na prática. Conforme o último vídeo, na verdade o último e primeiro vídeo, eu tinha falado que a próxima aula seria ensinando como faria um deploy de uma aplicação Java, tá? Então vamos começar. Eu vou dividir essa aula esse vídeo tutorial em dois vídeos. O primeiro vídeo vai ser a compilação de um arquivo jar para poder executar. E o segundo vídeo vai ser criar um arquivo war e mostrar como sobe, por exemplo, o Tomcat, né, que é um container web Java, para poder colocar esse war. A gente vai criar a nossa aplicação Java utilizando o framework Spring Boot, tá? Do Spring. Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é abrir a minha ideia, a minha ferramenta de desenvolvimento. Mas antes disso acontecer, eu estou aqui com uma página, eu acabei de criar um repositório que chama java.api. Eu vou copiar esse repositório, vou minimizar aqui a minha área de trabalho, vou abrir o meu git bash e vou dar um git clone para poder clonar esse repositório. O repositório vai vir vazio, mas mesmo assim eu vou estar clonando ele. Então, tudo certo, tá aqui, Java API, né? Eu vou só fazer o seguinte, eu vou só renomear para API com dois i's aqui, porque eu vou criar o projeto aqui no meu IntelliJ, e aí eu vou criar com o nome Java API e depois eu vou passar o arquivo gitignore não, perdão, o arquivo git para poder controlar isso daí. Então vamos lá. Tudo bem, aqui está a minha IDE, IntelliJ, né? Então, create new project. Eu vou chamar aqui o Spring Initializer. Vamos avançar. Vou colocar o exemplo br.com.java API artifact. Vou dar o nome de API mesmo. E agora aqui, o packing é onde a gente vai deixar jar ou war. Na próxima aplicação que eu for subir com o Tomcat, eu vou deixar o war. Então, para começo, eu vou deixar jar. Não se atente ao que eu estou usando, a tecnologia, tá? Eu só estou demonstrando como que você vai subir uma aplicação, por exemplo, uma aplicação Java, usando o Docker. O foco aqui não é o Java, tá? O foco aqui é o Docker. Então vamos prestar atenção nisso daí. Então eu vou deixar o meu package br.com.java API. Vou selecionar aqui o DevTools. Vou selecionar o meu web. E, bom, como vai ser só a parte de criar a API mesmo, não vai ter nenhuma conexão com o banco nem nada, eu vou selecionar só essas duas dependências. Aí o meu project name vai ser java-api. Vou salvar na área de trabalho mesmo. E aqui está o projeto sendo aberto. Tá? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora o arquivo git que eu gerei aqui e vou jogar para dentro aqui do meu projeto Java. Deixa eu ver, cadê ele aqui? Java API. E aí, beleza, eu joguei meu arquivo git para lá. E agora ele está aqui. Eu vou dar um Ctrl Alt A para poder selecionar tudo aqui, para eu poder comitar isso daqui. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui Resource, deletar Static Templates. A gente não vai precisar dessas duas pastinhas, afinal não é uma aplicação MVC. Abrindo Java, eu vou trabalhar somente em API Application, ok? Eu vou passar a notation REST Controller para ela. Vou dizer que ela vai ser um controlador. E eu vou dar um extends também no meu servlet, Spring Boot Servlet Initializer. E desse carinha aqui eu vou implementar
o método configure, né? Vou retornar para ele o meu builder ponto cadê builder? Oh gosh, perdi. Aqui, builder.source, tinha confundido com resource, e eu vou passar para ele o meu próprio API application.class. Ok, feito isso, eu vou criar agora o meu primeiro controlador, que vai ser um get mapping, e eu vou acessar essa rota acessando o path default, né? O path absoluto dela default, que é simplesmente o domínio propriamente dito. E eu vou criar um método public, vou retornar uma string, não vou retornar um objeto JSON, e vou dar o nome dele de ping, public string ping, e eu vou dar um return API rocks, e vou dar só um espacinho aqui e concatenar com new date ponto to string. Beleza, eu já posso rodar essa aplicaçãozinha. Ela vai rodar por padrão na porta 8080, tá? Então vamos só esperar. Olha só que legal, sobe muito rápido a aplicaçãozinha Spring Boot. Então vai ser localhost 2.8080 e tá aí, API Rocks. Beleza, tá tudo feito aqui. Agora eu vou subir ela para o meu repositório para eu poder trabalhar lá no meu Docker. Como o meu projeto ele já identificou que esse daqui é um projeto versionado, então eu só vou colocar commit e vou dar o commit. Primeiro, commit API Java. Vou dar um commit push já de uma vez. Aguardar um momentinho. Ok, push failed. Isso daqui acontece porque ele está pedindo. Deixa eu ver isso aqui. GitHub, java.git, error unable to access. Vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu tô com. Achei que eu estava com o terminal aqui, mas eu não estou. Então eu vou digitar diretamente aqui git push. Ele vai pedir o meu username, que vai ser wagnercct2, tá? Isso aqui ele deu problema na IDE porque eu preciso configurar o usuário e senha para poder conectar no GitHub, ok? Então eu faço por terminal mesmo. Todo o código já havia sido comitado, então eu só precisei acessar o terminal e dar o push, tá? Abrindo aqui, eu vou atualizar o meu Git e tá lá, tudo bonitinho. Então agora a gente já pode sair do projeto aqui, eu não preciso mais dele, não faz sentido mais para mim. E aí eu vou voltar finalmente aqui pro meu Docker. Uma coisa que a gente tem que verificar para poder criar isso é o seguinte: eu vou fechar essa pastinha aqui, eu vou abrir a minha pastinha de API e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir dentro dela o meu Git Bash, porque eu preciso fazer a geração do meu arquivo jar, que é o arquivo que eu vou subir em si. Para eu poder fazer isso, eu tenho que ter um Maven instalado na minha máquina e executar o comando mvn clean para poder limpar o projeto. Aguardar um pouco. E o mvn install logo na sequência. Isso daqui gera para mim o meu jar. Eu tenho que fazer isso daqui para eu poder ver qual que vai ser o nome certinho que o meu jar vai ser gerado. Senão eu não consigo configurar ele lá no meu arquivo Docker Compose. Ok? Então aqui está tudo pronto. Eu venho em Target. E aí esse daqui é o meu arquivo jar que ele é gerado. API-0.0.1 snapshot.jar.
Esse é o nome do meu arquivo. Então vamos só manter ele aqui para a gente poder trabalhar. Eu estou atualmente no diretório padrão aqui do meu Linux, da minha máquina CentOS, e eu vou dar um make dir e criar o diretório dockerizando, cd dockerizando, e trabalhar dentro dele. Uma coisa que essa máquina nossa não tem, por exemplo, é o comando, na verdade eu falei besteira, porque eu achei que ela não fosse ter o comando git, porque eu estava usando uma imagem de CentOS mais antiga, então ele não vinha. Então essa daqui, por um acaso, por ser mais atual, ele já vem com o git pré-instalado. Se você precisa instalar o git, basta dar em install git, simples assim, aí você vai conseguir colocar o git. Lembrando que aqui eu tenho o meu repositório, eu vou copiar a URL dele aqui e vou fazer um git clone e clonar o projeto Java API. Beleza, vou dar um ls e tá aí, Java API, cd Java API, e tá todos os meus arquivos aí dentro. Agora o que eu tenho que fazer? Para eu trabalhar com Docker Compose, eu preciso criar um arquivo docker-compose.yml para eu poder fazer a orquestração dos meus containers. Então eu vou utilizar o editor nano, então nano docker compose.yml. E aí eu criei ele. O Docker Compose atualmente está na versão 3.x, onde x é um valor indefinido. Ele está sempre atualizando, então se eu não me engano já está na 3.5, tá? No momento de gravação desse vídeo. Mudam algumas coisas da versão 1, da versão 2 e da versão 3. Tá? Então, se você estiver usando a versão 2 e usar um código da versão 3, obviamente não vai funcionar. Mas se você estiver na versão 3 e estiver utilizando um código da versão 2, vai funcionar porque é tudo herdado. Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar um código da versão 2. Então, basta digitar version, espaço, aspas, simples, e digitar 2. Eu vou quebrar duas linhas. E na sequência, para eu poder declarar um serviço, tudo que eu for trabalhar com containers, eu dou o nome de services. Então, services são nomes previamente estipulados, tá? Isso aqui é uma sintaxe. Então, version 2, services, e agora eu vou declarar o meu primeiro serviço. O Docker Compose .yml ele é orientado à indentação, então a indentação é muito importante, tá? Então, eu vou dar o nome de Java-API. Esse daqui é o nome do meu serviço, tá? Agora aqui dentro, utilizando a indentação, é como que nós vamos conseguir informar todas as opções que esse container meu vai ter. Então, a primeira opção que eu tenho aqui vai ser o que? Image. Qual imagem que a gente vai usar? A gente vai utilizar uma imagem. Eu vou abrir aqui o site do Docker Hub e já abri a imagem Maven, que vai ser a imagem que a gente vai utilizar para estar subindo uma aplicação Java. Porque nós precisamos de uma máquina que tenha o Java e que tenha o Maven instalado, porque vai ser o Maven que vai rodar que vai compilar o nosso projeto, baixar nossas dependências e colocar tudo para funcionar, ok? Então aqui ele mostra um pouco sobre como importar o Maven, como que ele funciona, etc. Então é muito interessante dar uma lida nesse guia e nessa referência. Voltando aqui, vou simplesmente digitar Maven. Agora o que eu tenho que fazer? Eu preciso de alguma forma pegar o projeto que eu acabei de clonar na minha máquina base e passar esse projeto para dentro do meu container. Então a gente vai trabalhar com um conteúdo aqui chamado volumes. Tá? O volumes é tudo que eu trabalho com diretórios, arquivos e armazenamento. Então eu vou chamar de volume. Então eu vou criar o volume e vou passar para ele o meu primeiro volume. Passar com aspas duplas e eu vou utilizar aqui, ó, ponto barra, ok? E o que está no meu ponto barra que eu consigo acessar? Exatamente a minha pasta do projeto Java API, ok? E agora eu vou dar 2 pontos. E esses 2 pontos eu vou mandar para uma pasta dentro do container que chama deploy. Veja bem, essa pasta deploy ela não existe, tá? Ela não existe ainda. Só que quando eu declaro
o volume dessa forma e ele tenta acessar uma pasta que não existe, automaticamente ele cria ela se ela não existe. Então, basicamente, a gente tem aqui no meu volume duas interpretações, ok? Aqui está dizendo, eu quero pegar tudo que está na esquerda e jogar para dentro dessa pasta que está na direita. E você tem que saber também que o que está na esquerda é tudo que está na sua máquina externa, ou seja, na sua máquina Linux, no seu CentOS. E tudo que está na direita é o que vai para dentro de um container. Tá? Basicamente funciona isso. A esquerda é sempre a máquina externa e a direita é sempre o container. Então agora eu vou adicionar uma outra propriedade aqui, chamada working dir. Working underline dir. E aí, o working dir que a gente vai trabalhar é o /deploy. Quando eu estou instanciando um container, esse container meu, ele basicamente é uma máquina formada por um kernel Linux, tá? Então, como que ele funciona? Vai ser uma máquina que vai ligar, ela vai ter todas as pastas que o sistema operacional fornece. Então, quando eu abrir ela, talvez ela caia dentro da home. Só que como eu criei uma pasta dela na raiz que se chama deploy, então no momento que essa máquina é criada, eu digo que o cursor do terminal dela, ele vai estar apontando para dentro dessa pasta deploy. É como se tivesse aberto o terminal dentro da pasta deploy. Por isso que eu uso esse working dir. Agora a próxima opção se chama ports. Toda aplicação nossa, nós podemos expor algumas portas para ela. Então, nesse caso, a gente precisa expor a porta da nossa API. Como a porta padrão é 8080, então eu vou colocar aqui. Quando eu tentar acessar a porta 8080 utilizando o endereço externo, ou seja, o endereço do Linux, eu quero redirecionar para a porta 8080 do meu container Java. Ok? Basicamente funciona assim. Agora, a gente tem só mais duas propriedades. A próxima propriedade é a mais importante, que é a que vai fazer o nosso projeto em si rodar. Porque na primeira propriedade image, eu estou dizendo qual a imagem que eu vou usar. Na segunda, eu estou dizendo qual projeto eu vou usar e para onde ele vai. Na terceira, eu estou dizendo aonde que o meu projeto vai estar e aonde que eu já vou, quando a minha máquina subir, aonde que o meu cursor do terminal vai estar. E a porta que eu estou utilizando para acessar essa aplicação. Só que agora eu preciso enviar um comando para rodar a minha aplicação em si. Então a gente tem o command, né? O command serve exatamente para isso, para executar algum comando no terminal. Então eu vou executar quem? Eu vou executar o bash, passando como parâmetro "-c". E aqui eu vou informar o que que eu vou estar executando no meu bash. E aí basicamente é o que? O que a gente fez ali no Windows? mvn clean. A gente separa por 2 es comercial, que isso vai fazer com que ele execute os comandos na sequência. Então, mvn clean e mvn install. Só que agora a única coisa que eu fiz foi chamar o mvn clean, mvn install. Só que agora eu preciso de um terceiro comando na sequência que executa o meu jar. E executa o meu jar e faz com que a minha aplicação suba. Então, para eu executar um jar no Java é muito simples. Eu mando o comando java -jar. Agora a gente volta aqui na pasta. Onde que está esse jar? Ele está dentro de uma pastinha que chama target, que está dentro do meu projeto. Então, java -jar target barra, e agora a gente pega o nome do nosso jar que vai ser gerado. Ó. Posso literalmente dar um Ctrl C aqui, ó. Dar um Ctrl C e um Ctrl V, .jar. Esse é o cara que vai ser gerado. Ok? Então esse daqui já é o comando que eu vou executar. E agora, por último, e não menos importante, container name, para a gente poder identificar qual que é o nome desse container. Então eu vou dar o nome para ele de Java API. Simples assim. Ctrl X e Y para salvar e Enter para finalizar. Vocês lembram que a gente tinha instalado o nosso Docker Compose com DC? E aí DC --version a gente conseguia executar ele. Então DC
seguido do comando up e seguido do nome do meu serviço. Qual que era o nome do meu serviço que eu dei? Era Java API, né? Vamos só voltar aqui no Nano, ó. Esse daqui é o nome do serviço que eu quero executar. Então vamos lá, dc up Java API e executamos. O que está acontecendo aqui agora é o seguinte: a minha máquina Linux ela não possui a imagem do Maven ainda, né? Então eu não tenho essa imagem em estoque. Então, como eu declarei essa imagem que eu queria usar, ela está indo lá no Docker Hub, lá no repositório do Docker e fazendo o download dessa imagem para eu poder usar, tá? Esse processo demora de máquina para máquina, né? Ele leva em consideração a velocidade de transferência de arquivos, a velocidade da sua internet e processamento do seu CPU da sua máquina, tá? Porque ele faz esses 3 tipos de operação. Então eu vou dar uma pausa no vídeo aqui rapidinho até ele terminar de executar pelo menos a parte do download e passar para a parte de extração. Aí galera, voltando. A maioria dos downloads terminou, né? Então agora o que ele faz? Todos os pacotes que ele baixou, ele começa a extrair, porque está tudo compactado. Então ele extrai e junta tudo. Então é só aguardar ele fazer a extração. E aí beleza, ele faz a extração e aí ele está criando agora o meu container. Ele está linkando com o meu container, né? Ou atachando ao meu container. E agora o comando mvn já está rodando e ele está instalando. E nesse momento da instalação, olha só, ele está fazendo o download daquelas bibliotecas que eu passei como dependência. Então é só aguardar, vamos ver. Talvez demore um pouquinho para executar a primeira vez, tá? Para fazer o download dessas bibliotecas. Depende do tamanho do seu projeto e da quantidade de dependências que ele tem. Mas, por enquanto, é bem tranquilo. Vamos só aguardar. Tá aí, galera. Finalizou o build. E agora ele começa a subir a aplicação. Na verdade, ele já até subiu, ó. Start Application, né? Ela subiu em 5 segundos. E agora a gente já pode fazer o teste. Que é o que? É aquele mesmo teste que a gente fez. Só que ao invés de rodar no localhost, eu vou rodar ela no IP da minha máquina. O IP da máquina CentOS é o IP 0.111 aqui da minha rede. Então, se eu colocar o 92.168.0.111 2.80.80 e executar, ele roda a minha API. Se a gente olhar aqui, ó, na verdade aqui ele não mostra nenhum log, mas para você ter certeza que é a API que está rodando, ó, eu vou parar ela aqui, abortei ela e vou tentar rodar. Vocês veem que não vai para lugar nenhum, ó, tá? Fica carregando lá e não funciona, tá? Agora uma dica para quem quer fazer isso aqui funcionar, você não precisa ficar nessa tela parada e estática aqui, tá? Você pode rodar o comando dcup -d e o nome do serviço. Isso daqui vai fazer com que o seu serviço rode em background. Aí você vai poder dar um dc ps. Fazendo isso, você consegue ver os seus serviços que estão rodando atualmente. Então, só esperar um momentinho que já vai subir de novo a aplicação. Eu vou dar um refreshzinho aqui. Só aguardar. Já deve estar quase terminando de subir. Aí, beleza. A aplicação, como ela já baixou tudo, e ela já tem as bibliotecas, não precisa fazer download de novo. Agora ela sobe rapidinho. Bom, é simples assim, galera, para poder configurar um projeto Java Spring Boot para poder rodar dentro do Docker. E eu creio que foi bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido, né? Então, vejo vocês na próxima aula. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou tentar atender o pedido. Deixa eu ver aqui. Eu vou atender o pedido do Luiz Jacó, né?
Luiz Jacó, ele escreveu para mim: Bom dia, Wagner. Gostaria que você fizesse um upload de uma aplicação no Wildfly, porque a maioria dos vídeos que falam de Docker e Java usam Tomcat, que é bem simples. Já o Wildfly, por ser um servidor de aplicação, talvez exija algumas configurações a mais. Se possível, esse é o meu pedido. Um abraço. Então, beleza, Luiz, eu vou pegar essa sugestão sua e vou colocar ela como próximo vídeo. Muito obrigado por ter sugerido isso daí. Então vamos lá, vamos fazer isso daí. Então, pessoal, até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.